Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé. Eu sou Edmeia Lima e hoje nós vamos fazer um resumo de toda a história da guerra do mal contra o bem que aconteceu no período da Antiguidade, ou seja, desde o início da história até a queda do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo, tá ok? O que a gente já viu, né, a respeito disso é o seguinte: no início só existia Deus. Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o amor, ele é o bem. O bem sempre existiu. E nós, católicos, acreditamos que Deus, ele são três pessoas em uma só: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Deus, um dia, ele quis criar essa realidade material em que nós vivemos. Ele quis criar o homem para viver nessa realidade material e ele determinou que Jesus Cristo seria o rei da terra. E ele determinou que Lúcifer, o anjo da luz, seria o príncipe deste mundo. E ele iria servir a Jesus, ele ia servir aos propósitos de Deus. Então, no livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 11b, está confirmando isso que eu acabei de falar para vocês. Tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber a honra, a glória e a majestade, porque criaste todas as coisas e por tua vontade é que existem e foram criadas. Então, a criação foi feita por vontade de Deus. E o que é que Deus fez? Ele criou o paraíso, que era o jardim do Éden. E ele colocou ali tudo que o homem precisava para poder sobreviver. Ele criou o homem, ele criou a mulher para fazer companhia para o homem e ele criou o homem e a mulher imortais. O que é o paraíso? O paraíso é a ausência de sofrimento. Então, o homem e a mulher viviam junto de Deus, eles tinham tudo que eles precisavam para sobreviver, eles só precisavam fazer uma coisa: não comer do fruto da árvore do bem e do mal. Foi a única recomendação que o Senhor Deus deu para eles, né? E uma outra coisa interessante aqui é que Deus criou o homem, a mulher e tudo o mais que ele fez do nada. Deus é o único ser que pode criar do nada. Isso está em 2 Macabeus, capítulo 7, versículo 28. Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra. Reflete bem que tudo o que vês, Deus criou do nada, assim como todos os homens. 2 Macabeus 7, capítulo 7, versículo 28. Então, esse é o bem. Esse é Deus, maravilhoso, criador de tudo e de todos. E por que Deus criou o homem e toda essa realidade material? Para poder nos revelar a sua glória. Porque Deus, ele era a majestade infinita, mas ele não tinha a quem revelar essa sua majestade, essa sua beleza, essa sua grandeza, né? Então, a partir disso que a gente falou, né, o anjo que foi designado como príncipe da terra, Lúcifer, ele não aceitou os planos de Deus
ele se revoltou e houve uma guerra no céu. Nós podemos ver isso no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículos de 7 a 9 e versículo 12, né? Que conta a história da queda dos anjos. Então, Lúcifer não aceitou os planos de Deus, mas Lúcifer, ele não deixou de ser o príncipe deste mundo, né? Lúcifer é o pai da mentira, ele é a representação do mal, mas ele é o príncipe deste mundo. A gente pode ver lá em João 12, 31, agora é o juízo deste mundo, agora será lançado fora o príncipe deste mundo. E João 14, 30 também está falando aqui, olha, já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Então, nós sabemos que a partir do momento em que Lúcifer se rebelou contra Deus e contra os seus planos de criar este mundo para os homens, e Jesus seria o rei deste mundo vindo de uma mulher, Satanás se pôs a atrapalhar os planos de Deus e ele se tornou de anjo de luz, ele se tornou o pai da mentira. Então, nós tivemos aí, por volta do ano 2200 a.C., a criação de Adão e Eva. Nós tivemos aquela situação em que Eva se deixou levar, né, pela conversa de Lúcifer, pela conversa representada pela serpente, e cometeu o pecado original. Então, Eva, quando a serpente falou que se ela comesse do fruto da árvore do bem e do mal, o fruto da árvore da ciência, né, ela teria o conhecimento de todas as coisas, seria igual a Deus. Ela pecou pela soberba, depois pecou pela desobediência, fez Adão pecar e daí surgiu o pecado original, que teve como consequência a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Eles deixaram de ser imortais, aí entrou o pecado, entrou a doença, entrou a morte, entrou o sofrimento no mundo, né? Nós tivemos também o caso de Caim e Abel, que está lá em Gênesis 4, em que Caim matou Abel. Nós tivemos depois a corrupção da humanidade, então Deus criou o homem para amá-lo e para adorá-lo. Por causa do pecado original, por causa da entrada do pecado no mundo, as coisas começaram a desandar todas, vamos dizer assim, né? Então, o homem, ele precisa de Deus para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa temente a Deus, para ser uma pessoa obediente. Ele precisa de Deus. E o homem, ele tem essa tendência de querer se afastar de Deus, querer sobreviver sozinho. Então foram uma série de coisas que aconteceram que não foram nada legais, como por exemplo o dilúvio, né? A humanidade estava tão corrompida que a vontade de Deus era destruir a humanidade, acabar com a humanidade. Mas por causa de Noé, Deus preservou a humanidade, pedindo para Noé construir uma arca, e todas as pessoas e todos os seres vivos, né, os animais, as plantas que Noé colocou ali na arca, sobreviveram ao dilúvio. O restante todo morreu, né? Então aí nós tivemos uma nova geração. De Noé até Abrão, nós tivemos 10 gerações. A história fala que Abrão nasceu por volta do ano 2166 a.C. E Deus escolheu Abrão para gerar o seu povo
e deu-lhe uma terra, a terra de Canaã, que hoje pertence a Israel, a Palestina, aquela região ali. E Deus fez uma aliança com o seu povo, que foi a circuncisão. Isso está em Gênesis 17, de 10 a 14. Né? O que é a circuncisão? É o corte do prepúcio de todo homem. Né? Então, o que determinava que uma pessoa era judeu, era pertencente ao povo de Deus, era a circuncisão, ok? Nessa época, então, como que era o pensamento do ser humano? Então, nós tínhamos, na verdade, dois grupos de pessoas. Nós tínhamos os judeus, né, os israelitas, o povo de Deus, que acreditava num Deus único e que eram obedientes à palavra de Deus, que eram obedientes aos ensinamentos de Deus, que viviam sob a orientação dos profetas, dos juízes, aquelas pessoas que Deus mandava, que Deus determinava para poder orientá-los. E nós tínhamos também os pagãos. Os pagãos, eles eram aqueles que não eram judeus e eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses e eles achavam as explicações para a sua realidade de vida através da mitologia, através de explicações de deuses, de fenômenos sobrenaturais. Até um certo ponto em que o homem foi desenvolvendo o seu pensamento, foi desenvolvendo algumas tecnologias, né, bem rústicas naquela época, mas o homem foi se desenvolvendo como ser humano e aí ele descobriu que ele tem a capacidade de raciocinar, a capacidade de pensar, a capacidade de buscar explicações de forma racional, afastando-se da questão da mitologia. Então, surgiram os filósofos, surgiram os pensadores. Então, nós tivemos aí os filósofos pré-socráticos, que o pensamento deles era todo em torno de buscar uma origem, uma explicação para a origem de tudo. Então, vocês percebem que para os judeus a origem de tudo era Deus, né? Para os pagãos, eles não sabiam, não tinham uma explicação. Então, eles buscavam algum elemento que pudesse ser a origem de tudo. Então, o primeiro pensador que se tem conhecimento foi o Tales de Mileto, por volta do ano 625, que viveu por volta do ano 625 a 556 a.C., e junto com ele tiveram alguns pensadores que são chamados de pré-socráticos. Esses pensadores, eles preocupavam-se exclusivamente com a physis, a arquê, o início das coisas. E por que eram chamados de pré-socráticos? Porque a partir de Sócrates, que viveu por volta do ano 470 a.C. a 399 a.C., ele direcionou essa atitude filosófica para o homem. Ele ele focou mais o seu pensamento no ser humano, no raciocínio humano, na forma de comportamento do ser humano. Então, Sócrates foi um pensador muito importante. E nós tivemos também aí Platão, tivemos Aristóteles, e então esses filósofos começaram a pensar e buscar explicações para as coisas humanas e continuaram também com a questão das coisas da natureza também. E nós tivemos aí no finalzinho dessa idade, né, um pouquinho antes do nascimento de Cristo, nós tivemos
o Império Romano, a criação do Império Romano. E nessa época, né, o ser humano já estava um pouco mais desenvolvido, então já tinha as cidades que a gente chamava de polis, né? Não existia ainda os estados, mas existia uma estrutura, principalmente militar, muito grande, né? Então a gente sabe que nessa época o povo judeu, eles eram escravos, vamos dizer assim, do Império Romano. Eles viviam sob o jugo do Império Romano. Então o povo, os descendentes de Abraão, que foram criados para dominar o mundo, porque eles eram o povo de Deus, o que aconteceu? Por causa da sua desobediência, por causa da sua idolatria, ele foi, ao longo dos anos, né, sendo subjugados, né? Então, o Deus permitia que eles fossem castigados, que eles fossem oprimidos, que eles fossem até tirados da sua terra por consequência dos seus pecados, para que eles pudessem sofrer, para que eles pudessem se arrepender e voltar para Deus, né? Então, nessa época do Império Romano, os judeus, eles eram subjugados pelo Império Romano, né? Eles tinham que servir ao Império Romano, pagar muito imposto, então isso os deixava muito chateados. Mas nós vimos que a formação do Império Romano foi benéfica para a história da igreja, porque foi por causa da existência do Império Romano que os apóstolos e Paulo puderam levar o evangelho a outros lugares, principalmente Paulo, porque ele era cidadão romano, então ele podia transitar com uma certa facilidade ali naquela época, né? Então, nós podemos perceber até agora que Satanás, ele tentou, né, de todas as formas, separar os eleitos de Deus do seu Senhor, né? Através de toda a história do Antigo Testamento, a gente vê como que o povo de Deus se afastou de Deus, como o povo de Deus foi idólatra e Deus várias vezes castigava, perdoava e eles voltavam a pecar, né? Então a forma com que o mal atacou o bem foi tentando afastar o povo de Deus da lei de Deus, né? E ele conseguiu várias vezes. Aí o pecado do povo estava tão grande que eles, a forma que eles tinham de aplacar a ira de Deus, vamos dizer assim, era oferecendo sacrifícios de animais, que eles chamavam de holocaustos. Mas o pecado dos homens estava tão grande que os sacrifícios já não estavam mais resolvendo a questão. Então, Deus mandou o seu Filho, Jesus Cristo, como sacrifício expiatório de todos os pecados da humanidade. Então, foram várias as situações em que Satanás tentou impedir com que Jesus Cristo viesse ao mundo, né? Primeiro teve a rejeição de José, quando ele ficou sabendo que Maria estava grávida, aí o anjo o avisou em sonho para ele recebê-la, aí Maria grávida, apareceu um recenseamento lá e eles tiveram que ir para a Judéia, uma viagem longa, né? E acabou que os dias de gravidez de Maria se completaram e ela não achava um lugar para poder ter o seu filho, até que encontraram uma estrebaria, que é na verdade um curral, né, para que ela pudesse ter o Filho de Deus. E Herodes ficou sabendo que o Messias tinha nascido e quis saber aonde que era, né? Pediu os reis magos para falarem para ele onde que era, mas os reis magos também foram avisados por Deus para não voltar a Herodes.
E aí o que aconteceu? Herodes ficou possesso, né, e mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo para ver se conseguia acabar com a vida de Jesus. Só que José já tinha sido avisado por Deus para poder fugir para o Egito, e lá eles ficaram um certo tempo até que Herodes morreu e eles puderam voltar, né? Então nós vimos que a primeira dificuldade de Jesus aqui no mundo foi para nascer, né? Muito bem. Aí Jesus passou, né, por toda a sua missão de evangelizar, depois de sofrer a sua paixão, morte e ressurreição, e aí começou a caminhada da igreja. Então, como que foi a atuação do mal neste caso? Foi a perseguição da igreja. Então, através dos imperadores romanos, né, a igreja, os cristãos foram perseguidos, muitos foram martirizados, ou seja, foram mortos, deram a sua vida porque não quiseram abrir mão da sua fé. E quanto mais mártires apareciam, mais cristãos surgiram, né? Então, apesar de toda essa perseguição que a igreja sofreu, que foi muito violenta, durou mais ou menos uns 300 anos, no final acabou a igreja sendo oficializada no Império Romano, né? Então, o imperador Constantino, ele se converteu ao cristianismo e decretou que a religião cristã seria a oficial do Império Romano. Então, o que tornou a religião cristã a religião oficial do Império Romano foi o Edito de Tessalônica, que foi editado no ano de 385. Então, nós tivemos nessa época muitos mártires e muitos santos. O que são santos? São aquelas pessoas que viveram de forma tão perfeita a fé e foram tão seguidores do Evangelho que nós temos a certeza de que eles já estão lá no céu junto de Deus, né? E aí, depois que terminou a perseguição romana, começaram as heresias. Na verdade, as heresias começaram um pouco antes, mas elas se fortaleceram nessa época. Então, são as formas que Satanás foi usando para poder tentar, de todas as formas, acabar com o plano de Deus para o seu povo. Então, nós tivemos uma série de heresias, elas surgiram principalmente no século II, e enquanto o Império perseguiu o cristianismo, as heresias não evoluíram muito, porém, depois da perseguição, elas cresceram consideravelmente, né? Então, no ano de 476, nós tivemos a queda do Império Romano do Ocidente e tivemos aí, então, o fim desse período da Antiguidade, tá certo? Então, no próximo vídeo, nós vamos dar continuidade a partir deste momento, talvez algumas coisinhas que ficaram faltando antes desse período, mas a gente vai começar mais ou menos por aí, tá ok? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um grande abraço, não esqueça de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo, tá ok? Um grande abraço para você, fica com Deus.